Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao nosso Jornal do Ônibus, com as principais notícias do mundo rodoviário para você. A Aviação Águia Branca e a transportadora turística Suzano, responsável atualmente pelas operações do grupo Itapemirim, por mediação da administradora judicial da falência, a EXM Partners, firmaram um acordo para a transição das linhas e operações do grupo. A reunião definiu datas e procedimentos, que foram formalizados no sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo. O novo contrato de arrendamento foi assinado em 27 de agosto. A determinação judicial homologou o arrendamento em favor da aviação Águia Branca, que terá até o dia 22 de outubro de 2025 para assumir totalmente as operações, embora a empresa capixaba já tenha declarado que poderia concluir a transição já no dia 8 de outubro. A partir do dia 8 de setembro, a Águia Branca já passa a vender passagens em conjunto com a Suzantur, tanto pelo portal próprio quanto pelo site da Suzantur, e nos guichês físicos, cujos custos de aluguel serão compartilhados entre as duas empresas. Durante o período de transição, a Suzantur se comprometeu a manter políticas de vendas já existentes, evitando promoções ou alterações que pudessem afetar os credores. A Águia Branca manifestou interesse em contratar alguns funcionários da Suzantur, mas a empresa do ABC Paulista decidiu não dispensar nenhum colaborador neste momento, solicitando que a abordagem fosse adiada. A Aviação Águia Branca também garantiu apoio à EXM Partners no trâmite junto à NTT e comprometeu-se a manter a marca Itapemirim no padrão visual original, incluindo guichês, uniformes e portal de vendas. O cronograma de transição estabelecido inclui datas chaves: o início da transição em 22 de agosto de 2025, o início das vendas pela Águia Branca, já amanhã, dia 8 de setembro, e o último dia de operações da Suzantur, dia 7 de outubro de 2025, já com o início das operações de forma exclusiva pela Águia Branca no dia seguinte, 8 de outubro. O término total da transição é dia 22/10. Paralelamente, a Suzantur apresentou mais um recurso ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, buscando contestar o arrendamento, alegando supostos prejuízos para o mercado e questionando a aprovação da operação pela NTT e pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Entretanto, o juiz da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, Marcelo Stab de Carvalho Ranum, destacou que os argumentos não possuem fundamento, já que a NTT atestou a capacidade operacional da Águia Branca e o CAD não se posicionou contra o arrendamento provisório. A Suzantur já havia sido multada em R$100 mil por atos atentatórios à dignidade da justiça, após o uso repetitivo de recursos e argumentos inadequados. Bom, e para se preparar para as operações, a Águia Branca intensificou os treinamentos de motoristas e abriu mais de 400 vagas de trabalho, garantindo capacidade operacional para assumir essas linhas. Além disso, a empresa registrou um domínio próprio para a comercialização de passagens sob a marca Itapemirim, por meio de um novo site, que já está no ar. Vale ressaltar que o novo arrendamento prevê repasses mensais de R$3,02 milhões para a massa falida, podendo ser prorrogado por mais um ano ou até a realização do leilão definitivo das linhas. Assim, a Águia Branca está prestes a assumir integralmente as operações das linhas do Grupo Itapemirim, cumprindo os trâmites legais e mantendo a marca da empresa, como está estipulado em contrato, enquanto a Suzantur ainda busca recorrer judicialmente para manter algumas prerrogativas do contrato anterior. Em um outro caso envolvendo a Suzantur, a Justiça do Distrito Federal condenou a empresa a pagar R$15 mil por danos morais a uma passageira em cadeira de rodas, após a usuária constatar propaganda enganosa em relação à acessibilidade de um dos ônibus. No coletivo, haviam vários adesivos de cadeirante informando que o veículo era acessível. Mas, na prática, não é bem assim. Durante o embarque, a passageira constatou que não havia nenhuma plataforma elevatória.
A decisão reforça a obrigação legal das empresas de transporte coletivo em garantir acessibilidade, independentemente de solicitação prévia do usuário. Porém, vale ressaltar: ônibus rodoviários fabricados antes de 2018 não possuem a obrigação do elevador para cadeirantes. Possivelmente, esse veículo foi fabricado antes desta data. E neste caso, como não existe nenhuma barreira por parte da NTT, esse veículo pode rodar normalmente. E, infelizmente, quando se encontra com algum cadeirante, ocorrem situações como esta. E a Nova Itapemirim não está sozinha quando se fala em acessibilidade. Um vídeo que tem circulado pelas redes sociais mostra um cadeirante tentando dar embarque em um ônibus da Satélite Norte. E o caso é o mesmo. Existe o adesivo para cadeirante, porém não existe o elevador. Veja só as imagens. Estão vendo isso aqui? Esse ônibus era por obrigação ter o assento de elevação que se encontra bem ali naquele bagageiro. As companhias de ônibus, para não ter que deixar reservado, porque é obrigado por lei, eles travam um assento para poder vender mais passagens. E aí como que a gente sobe? Daquele jeito que vocês já acompanharam no meu perfil, sentado, arrastando a bunda até a poltrona. Essa empresa é a Rio Novo, eu estou aqui na rodoviária de Goiânia. O que eu quero pedir para vocês? Marquem aqui a empresa nos comentários. Eles precisam olhar para as pessoas com deficiência, dar acesso. Acessibilidade é um direito, não é uma regalia, não, é um direito. E os ônibus, eles vêm preparados para isso. Agora eu pergunto para você, para que serve isso aqui? É só um adesivo de enfeite? Porque acessibilidade e inclusão não existe. Então eu preciso que vocês marquem muito a empresa, para ver se dessa vez eles se posicionam e dão realmente a atenção devida que nós, pessoas com deficiência, precisamos. Porque nem poder viajar no conforto, a gente pode. Conto com vocês. Dessa vez eu tive sorte, porque tinham esses dois rapazes que trabalham na rodoviária, que viram a situação e resolveram me ajudar. Mas mesmo com a ajuda deles, foi muito difícil, porque o espaço da porta, o acesso era muito pequeno. Tanto que logo quando nós entramos ali, eu tive que apoiar naquele suporte que tem ali próximo da escada e fiquei sustentando todo o meu corpo com os meus braços até que eles passassem e pudessem me pegar novamente. Inclusive, tem um momento aqui, como vocês estão vendo, que eu quase caio. Eu tenho uma vantagem que eu tenho uma força física, então eu consegui me apoiar, me sustentar. Mas aí fica a pergunta, e quem não tem? Então eu preciso muito da ajuda de vocês para que nós possamos mudar essa situação, para que as próximas pessoas com deficiência que forem pegar os ônibus tenham o acesso, tenham a acessibilidade necessária, que é um direito. A NTT indeferiu o pedido da empresa de transportes Andorinha para a emissão do TAR, o termo de autorização, para operar a linha interestadual entre Porto Velho, Rondônia, a Cuiabá, no Mato Grosso. A agência diz que a empresa não possui autorização para operar nos mercados solicitados, conforme os dispositivos da Resolução número 5.976 de 2022. No Ceará, a empresa Fretar venceu 3 lotes da licitação do Cambeba, assumindo 18 rotas que antes eram operadas por outras companhias. Esta é a primeira vez que a Fretar atua em serviços do governo estadual, no centro administrativo do Cambeba. A companhia, que recentemente iniciou operações em São Gonçalo do Amarante, se consolida como uma das maiores empresas do setor no estado. A expansão inclui a aquisição de veículos seminovos e aguardam a entrega de novos ônibus para completar a frota das novas operações. Veja a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. Voltamos em instantes. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, anunciou medidas de combate a assédio no transporte coletivo para motoristas e cobradores. Em Petrópolis, a Turpa avaliou como positivos os testes com ônibus elétrico da Hyperbus. Na capital, a Sansetur segue se mobilizando para assumir parte das operações da Transportes Barra
com previsão de iniciar as rotas no dia 15. Também na capital, o cartão Jaé completou um mês de operação com mais de 3,5 milhões de usuários e 82% de adesão. Em Minas, os embarques e desembarques das linhas metropolitanas na rodoviária de Belo Horizonte serão agora realizados na área externa. Em São Paulo, a Itu Transportes e Turismo vai assumir o transporte coletivo de Franca, reduzindo a tarifa de R$ 5 para R$ 4. Em Várzea Paulista, a linha 02 Jardim Novo Mundo foi suspensa de forma temporária. Na capital, o prefeito Ricardo Nunes assinou um decreto para viabilizar ônibus a biometano na cidade. A Pêssego Transportes, também da capital paulista, está testando uma unidade do Higerbus Azuria 9BR, 100% elétrico. No DF, moradores do Guamá agora contam com serviços Zebrinha aos sábados. No Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Campo Grande barrou o ar-condicionado nos ônibus da cidade, alegando vício de iniciativa e impacto financeiro. No Paraná, Curitiba registrou uma queda de 35% no número de acidentes envolvendo veículos do transporte coletivo. A cidade também está com uma consulta pública aberta sobre o processo de licitação do transporte coletivo. Em Santa Catarina, Balneário Arroio do Silva iniciou as operações do programa Tarifa Zero. No Rio Grande do Sul, Pelotas iniciou estudos para viabilizar via PAC 15 novos ônibus elétricos. A Marco Polo fornecerá para Teresina, no Piauí, trens do modelo Prosper City. No Ceará, o município de Pentecoste deixou de ser atendido por linhas da Expresso Guanabara. Manaus, no Amazonas, registrou o primeiro mês sem assaltos no transporte coletivo. Em Belém, no Pará, a Expresso Guanabara aumentou a oferta de ônibus para o atendimento da COP30. Seguimos por Belém. Motoristas do novo BRT metropolitano já estão em fase de treinamento pela empresa BRT Amazônia. O Grupo Guanabara chegou a cerca de 500 ônibus com câmeras inteligentes embarcadas, representando cerca de metade da frota. Testes estão acontecendo em várias empresas de ônibus pelo Brasil. A Aviação Princesa dos Inhamuns vai testar uma unidade do Comil Campione Invictus DD sobre o chassi Mercedes-Benz com a nova tecnologia de telemetria Flatbus. Tem testes no Espírito Santo também. A Serramar Transportes de Serra está testando uma unidade do Marco Polo Ative Integral, 100% elétrico. Já a Aviação Santa Cruz, no estado de São Paulo, iniciou os testes com ônibus movido a GNV biometano, na rota São Paulo-Campinas. E, no litoral, o Rápido Fênix de Ilhabela iniciou os testes com o Caio E Millennium 100% elétrico, montado sobre o chassi Mercedes-Benz Eletra OF1721L. A Marco Polo foi eleita pelo segundo ano consecutivo uma excelente empresa para se trabalhar por meio da certificação GPTW. A Aviação São Bento iniciou a operação da rota Uberlândia-São Paulo com ônibus 100% leito. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. O Ministério das Cidades anunciou novos financiamentos do novo PAC, Mobilidade Urbana, Eixo Renovação de Frota, com recursos do FGTS para empresas privadas de transporte coletivo. Entre as portarias foram contempladas a Via Ouro de Nova Lima, em Minas Gerais, com um financiamento de R$ 6,8 milhões através do Banco Mercedes-Benz. A Aviação Osasco de Osasco, na Grande São Paulo, foi beneficiada com 7,6 milhões por meio da Caixa. A Via Metro de Ilhéus, na Bahia, receberá 14,6 milhões para investimentos por meio do Banco Mercedes-Benz. Já a Aviação São Francisco de Maceió, nas Alagoas, foi contemplada com um financiamento de 25,6 milhões, também do Banco Mercedes-Benz. E a Aviação Primor de São Luís, no Maranhão, por meio da Caixa, 22,4 milhões. Além disso, Uberlândia, em Minas Gerais, foi selecionada para receber 10 ônibus novos Euro 6 dentro do eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes. Magé, no Rio de Janeiro, também foi selecionada para obter novos ônibus para o transporte urbano, com tarifa zero. R$ 38 milhões foram liberados via PAC para a aquisição dos carros. No total, o Refrota 2025 já reuniu 86 propostas, somando mais de 3,7 bilhões de reais em investimentos para modernizar frotas, reduzir a idade média dos coletivos e incentivar ônibus menos poluentes.
O prefeito de Salvador, na Bahia, Bruno Reis, anunciou uma licitação de 264 milhões de reais para a compra de mais de 200 ônibus novos Euro 6 com ar-condicionado, que serão repassados para as empresas do sistema de transporte coletivo. Também haverá aquisição de micros e midi-ônibus para o subsistema de transporte complementar, conhecidos popularmente como amarelinhos, também com recursos do PAC. Reis voltou a defender o projeto de um teleférico urbano, com 4,3 quilômetros de extensão, 4 estações e um custo estimado entre 660 e 690 milhões de reais, integrado ao futuro VLT da cidade e aos ônibus comuns. O anúncio ocorre em meio à previsão de redução de 27% no orçamento do Ministério das Cidades para o ano que vem, o que pode impactar investimentos na área de mobilidade. Eles estão de volta. Foram desativados, mas em menos de uma semana já voltaram às ruas. A Ambiental Transportes Urbanos de São Paulo, capital, desistiu de retirar de circulação 12 trólebus do sistema, mantendo a frota total de 201 veículos em circulação, segundo confirmou a SP Trans. A decisão ocorreu após análises técnicas. Entidades ligadas à mobilidade, meio ambiente e patrimônio histórico haviam criticado a desativação, pedindo a preservação da rede e de modelos raros de trólebus. Apesar do recuo, a desativação total dos coletivos ainda é cogitada. O prefeito Ricardo Nunes já declarou que pretende substituir o sistema por um VLT no centro entre 2029 e 2030. A prefeitura alega custos mensais de manutenção com os trólebus na casa de 30 milhões de reais. A Transolf, a empresa de ônibus da Zona Sul de São Paulo, com uma frota de 1.206 coletivos, teve representantes incluídos no grupo de trabalho de transição de suas linhas para a Sansetur, a nova concessionária das linhas, após uma decisão judicial. A companhia é alvo de investigação do Ministério Público por ligação com o PCC, o que levou a prefeitura a determinar sua saída do sistema, assim como a da UpBus, substituída pela Alfa Rodobus. A inclusão de nomes ocorreu após pedidos da direção. A polícia investiga se a ausência inicial da Transolf no grupo de trabalho teria motivado a onda de ataques a ônibus na cidade, que começou no dia 12 de junho, mesmo dia em que foi criado o grupo. Em 2 meses, mais de 1,5 mil veículos foram depredados na capital e também na região metropolitana. A Polícia Civil descarta hipóteses como jogos online ou disputas sindicais e aponta a transferência de contratos para outras viações como a principal causa dos ataques. No fim de julho, os ataques começaram a cair, coincidindo com a prisão dos suspeitos e com o avanço do processo de transição. A Next Mobilidade anunciou a extinção em dias úteis das linhas 117 Ribeirão Pires, Santo André, via Eclor, e a 424 Rio Grande da Serra, Santo André, via Paranapiacaba. Ambas as linhas serão substituídas pela nova rota 117 EX1, terminal de Ribeirão Pires, Paranapiacaba, via Eclor. Essa linha terá mais partidas, menor intervalo e frota reforçada. Aos finais de semana e feriados, nada muda. As alterações começam amanhã, dia 8. Em Sorocaba, o Tribunal de Contas do Estado considerou irregular o contrato emergencial de 57,5 milhões de reais firmado entre a Prefeitura e a City Transportes para a operação de parte do sistema municipal. O tribunal apontou falta de planejamento e dispensa de licitação sem real emergência, favorecendo a empresa. Casos anteriores de contratos emergenciais com a City e a STU também já haviam sido considerados irregulares. O DETRO, departamento que fiscaliza o transporte intermunicipal do Estado do Rio, fiscalizou 121 ônibus em 9 terminais rodoviários do Estado, aplicando 9 autuações e recolhendo 8 veículos por irregularidades, como vistoria vencida, falta de autorização, descumprimento de normas de acessibilidade e má conservação. A ação segue até amanhã com operações volantes. A NTT aplicou advertência formal às empresas Rota do Sol Transportes do Distrito Federal e Central Expresso de Goiás, ambas do transporte semiurbano interestadual da região do entorno. Elas terão 180 dias para apresentar um relatório de frota e condições operacionais. Enquanto no Brasil a preservação da memória dos transportes depende da iniciativa privada e de entusiastas,
Diferentes eventos vêm mantendo viva a história dos coletivos que fizeram parte do nosso cotidiano ao longo dos últimos anos. Neste fim de semana, ocorreu em Lagoa Santa, Minas Gerais, a Caravana das Jardineiras, com vários ônibus e caminhões antigos, reunindo veículos conservados por colecionadores. No ABC Paulista, o Museu do Transporte apresentou um modelo inédito, um Buscar Urbanos Plus articulado, ano 2008, que operava no Espírito Santo, salvo de um desmanche e que será restaurado. Está sendo organizada uma rifa para apoiar os trabalhos de restauração desse coletivo e também de um raro trólebus híbrido, que, assim como o Buscar, aguarda restauração. Além disso, vários eventos até o final do ano prometem reunir busólogos e admiradores do transporte em todo o Brasil. Muitas novidades São eventos que prometem novidades e muitos coletivos, entre antigos e modernos. Agora, no mês de outubro, Olambra, no estado de São Paulo, recebe a Redbus Fest especial. Em novembro, Curitiba, no Paraná, recebe uma nova edição da Expone, em homenagem aos 50 anos do BRT de Jaime Lerner. E também em novembro, no dia 16, Barueri, na Grande São Paulo, recebe mais uma edição da BBF, a Bus Brasil Fest, o maior evento do gênero em toda a América Latina. A Expresso Farinha vai deixar de operar no transporte coletivo urbano de Bom Jardim, no Rio de Janeiro. Com isso, chega ao fim a trajetória da empresa. A Aires Tour Turismo vai assumir as operações da linha Londrina Bela Vista do Paraíso, no lugar da Aviação Garcia, que anunciou recentemente a desistência do trecho. E nesta passagem de bloco, já falando de Garcia, você fica com imagens dos novos metropolitanos da empresa, veículos novos, mais potentes, com motorização OF 1726, equipados com ar-condicionado, item inédito no transporte metropolitano do Paraná nos últimos anos. Fica só com as imagens, e eu volto na sequência com as manchetes esportivas. O Parque de Realengo, no Rio de Janeiro, recebeu a primeira edição da Trilha de Esportes Arena Juve, organizada pela Secretaria de Juventude do Rio de Janeiro, em parceria com o Grupo Guanabara. O evento reuniu jovens de 15 a 29 anos para atividades de esporte, lazer e convivência, promovendo hábitos saudáveis e incentivando o uso de espaços públicos. A ação também se alinhou aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU, com foco em saúde, cidades sustentáveis e parcerias setoriais, visando engajar a juventude em pautas de futuro sustentável. Começou a temporada 2025-2026 da NFL América do Sul, na Neoquímica Arena, em São Paulo, em um confronto entre o Los Angeles Chargers e o Kansas City Chiefs. A empresa Santa Maria Turismo de São Bernardo do Campo realizou o transporte oficial de jogadores e também das equipes, com cerca de 20 ônibus equipados com poltronas semileito, além de tomadas USB e conforto ergonômico. Segundo o gestor do Escolto, participar de eventos internacionais é estratégico para consolidar a empresa no mercado competitivo de fretamento. E para fechar as manchetes esportivas, a Gontijo, a empresa de ônibus com mais de 80 anos de história, e está apoiando o projeto ACA, time do Vale do Jequitinhonha, usando o esporte como ferramenta de inclusão social. O projeto já beneficiou mais de 4.000 pessoas, oferecendo atividades esportivas, oficinas, palestras e estímulo à educação. Segundo Fernanda Gontijo, a iniciativa reforça a importância do setor privado em regiões carentes, contribuindo para o desenvolvimento humano, autoestima e novas oportunidades. Um ônibus da Rápido Luxo Campinas
foi furtado na rodoviária de Bofete, no estado de São Paulo. O veículo foi localizado abandonado em Santo Amaro, na capital. Não foram identificados pela polícia os autores da ação. 2 ônibus, um da Aviação Vaz e um da Suzantur, colidiram no Jardim Guarará, em Santo André. Uma passageira sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo SAMU. Um ônibus double-decker da Life Turismo colidiu contra um caminhão na SP-334, em Batatais. O motorista do ônibus morreu e pelo menos 11 passageiros ficaram feridos. O trecho ficou interditado para atendimento da ocorrência. Em São Bernardo do Campo, um ônibus da Next Mobilidade bateu contra uma motocicleta na rua Rio Acima. A motociclista sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para o hospital. No bairro Riacho Grande, um outro ônibus da Next bateu contra uma outra motocicleta. O motociclista ficou gravemente ferido. Em Osasco, um motorista da Aviação Osasco passou mal dentro do coletivo. Ele foi prontamente socorrido por equipes do SAMU no terminal da cidade. Um ônibus da Transunião bateu contra uma picape na Radial Leste, região da Moca, na capital. Ninguém ficou ferido, mas houveram danos materiais e impacto no trânsito. Cabos de trólebus se romperam na Rua dos Trilhos, também na região da Moca. A operação do sistema sofreu atrasos, até os reparos necessários por parte da Enel. Na Zona Sul, um caminhão bateu na traseira de um ônibus da A2 Transportes, na Estrada do Mar. Ninguém ficou ferido. Um ônibus articulado da Mob Brasil pegou fogo na divisa entre São Paulo e Diadema. O veículo foi destruído. Ninguém ficou ferido. Um homem morreu dentro de um ônibus na BR-101, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e uma mulher foi ferida em um carro de aplicativo. O ônibus pegou fogo após os tiros. Uma mulher de 60 anos morreu atropelada por um ônibus na estrada da Barra da Tijuca, na capital. O socorro até tentou reanimar a vítima, mas infelizmente não foi possível concluir o resgate. Em Nova Friburgo, moradores da estrada do Schwenk pedem socorro. A péssima situação da via tem afetado a operação do transporte coletivo, com atoleiros frequentes de ônibus no local. A BRF apreendeu diversos ônibus que fazem o transporte coletivo de Campos dos Goitacazes. Os veículos foram apreendidos por documentação irregular. Um ônibus da Aviação Cometa bateu contra um ônibus urbano em Juiz de Fora, Minas Gerais, deixando 4 mortos e 31 feridos. No Paraná, um ônibus da Penha tombou na BR-277, em Cascavel. Um turista equatoriano morreu. 16 pessoas ficaram feridas. Neblina e baixa visibilidade foram citadas como as causas. Em Londrina, uma mulher foi atropelada por um ônibus dentro do terminal central. O SAMU realizou o resgate da vítima. Em União da Vitória, um carro bateu contra um ônibus da Aviação Ouro e Prata. No carro, 2 pessoas ficaram feridas. No ônibus, ninguém se feriu. Para os 2 lados, somente danos materiais. Um trem colidiu contra um ônibus na Avenida Centenário, em Criciúma, Santa Catarina. Um passageiro ficou levemente ferido. Os demais usuários continuaram viagem em um outro coletivo. E um ônibus da Cidade Sol tombou na BR-324, em Feira de Santana, na Bahia. 2 pessoas ficaram feridas, sem mortes. A pista ficou parcialmente interditada. A polícia agora apura as causas do ocorrido. O nosso destaque do dia é um destaque triplo. O primeiro é essa imagem aí que tem rodado a internet nos últimos dias. Provavelmente é uma gravação dos anos 80, dos anos 90. É uma corrida de ônibus em Londres, na Inglaterra. Olha só que legal. Seria essa a Fórmula Bus? E no Rio de Janeiro, você sabe qual foi a linha que mais carregou passageiros neste mês de agosto? É ela mesma, segue a líder. A 371 Praça Seca, Praça da República, com mais de 890 mil embarques. E olha só que novidade bacana. A Marlinha Azul do Espírito Santo é a primeira empresa brasileira do ramo de turismo a receber a ISO 39001 de segurança viária. Parabéns para a empresa. O nosso sim ou não de hoje é sobre as operações da aviação Itapemirim. Você acredita que a Águia Branca vai fazer um bom trabalho? Vai dar tempo de concluir toda a transição e começar a operar no dia 8, com a plenitude da frota? Sim ou não?
fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Bora ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do país. Pensamento do dia. Se a vida fosse uma linha de ônibus, as paradas seriam aprendizados. É a nossa reflexão para essa semana. Encerra aqui o nosso Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Para você uma ótima noite e uma semana abençoada para todos nós. Até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau.